Meu nome é Ana Clara, eu sou arquiteta de solução de LED aqui na KNC. Então, hoje o nosso webinar é do produto aplicação, a gente vai falar um pouquinho sobre os produtos novos que chegaram aqui na KNC e também vamos voltar um pouquinho para o varejo, falar das aplicações, falar como a gente enxerga determinadas aplicações de casos que a gente já fez hoje. Tá? Eu acho que mais para o final do webinar, vocês ficarem com dúvidas também, pensarem em outros exemplos ou quiserem mais explicação sobre os exemplos que a gente já passou, fiquem à vontade de falar com a gente, tá? Podem mandar as perguntas por aí. Só recapitulando um pouquinho, né? A gente sempre apresenta um pouquinho sobre a KNC. Então, a KNC está aí desde 1998 com a parte de iluminação pública. A gente já trabalha com a Unilumen há muitos anos, né? Desde 98. Essa é a fábrica da Unilumen na China. Então, os nossos painéis de LED, eles são 100% da Unilumen, né? Que a gente fala que é a Ferrari dos LEDs. A fábrica deles lá hoje, ela é quase que inteira no escuro. É uma fábrica super tecnológica. A Unilumen está sempre tentando acompanhar os avanços tecnológicos, tanto da parte de LED quanto da parte de iluminação, que a gente aqui agora vai focar um pouquinho mais no LED, tá? Mas aqui é um pouquinho da fábrica deles lá, então, mostrando um pouco do showroom. Então, aqui um pouquinho das referências da Unilumen no mundo. Então, mostrar um pouquinho desde essa parte de outdoor, que eu acho que é uma das coisas mais conhecidas, né, de painel de LED. Aproveitando a deixa aí da Copa, falar um pouquinho sobre o painel de LED no esporte. Então, como ele tem crescido cada vez mais essas laterais, né, das quadras, não só do futebol, como também do tênis e de outros jogos. A parte de broadcast, essa aqui é a SPN do México, então eles estão parando de usar cada vez mais essas telas, né, as telas verdes e colocando já direto a imagem no painel de LED. Começando aqui um pouquinho sobre os produtos novos que a gente trouxe para a KNC, tá? Então, nessa última leva que a gente trouxe de containers da China, né, da importação, a gente trouxe o P1.5 com GOB. Né? Para quem já veio aqui na KNC, já viu um pouco dos nossos P1.5 que a gente tem aqui. Se você está aí nessa ligação, nessa webinar e não veio, por favor, sinta-se muito convidado a vir aqui conhecer a diferença entre as resoluções dos painéis de LED, né? Então, desses pixels pitch. Então, o P1.5 chegou agora, é uma qualidade excelente de painel de LED. Você pode ver que o 1.5 já é uma qualidade muito boa. A gente tem um totem que está no P1.5, um totem que é maior, de 96 de largura, e ele faz muito sucesso, assim, ele é nosso xodó, porque a qualidade dele é muito boa. E o totem é uma coisa muito prática, né? De você mover, levar, deixar num lugar, deixar no outro. Então, é importante também analisar um pouquinho essas resoluções melhores para entender e se encantar cada vez mais com o painel de LED, né? O padrão de 1.8 e 1.5 que a gente sempre teve, mas agora os dois estão vindo com GOB. Tá? Já vou explicar um pouquinho mais sobre o GOB e a gente está trazendo também agora, já trouxe, na verdade, o P1.8 com COB, né? C ou B. Assim, o C e o B são tecnologias diferentes que eu já vou explicar. E a parte dos gabinetes outdoor, os que a gente tem, né? Que são os gabinetes de 96 por 96. Temos o 2.5, o P3 e o P4. Tá? Então, também estamos trazendo cada vez resoluções melhores desses painéis outdoor, porque as demandas estão pedindo isso, né? A gente está tendo mais projetos que precisam de uma qualidade melhor para um painel de LED que é outdoor. Então, agora outdoor a gente também tem, além do P4, que foi os que a gente sempre teve, um P3 e um P2.5. Então, vamos voltar um pouquinho para esse principal aqui, né? Que é o P1.8 com COB e o P1.8 com GOB. Então, falar um pouquinho da diferença entre essas duas tecnologias. O GOB, né, GOB, é o Glue On Board. Essa película que a gente colocou aqui como uma ilustração é uma resina que já vem em cima do próprio módulo de painel de LED. Não é algo que a gente aplica, é algo que já vem de fábrica. Tá? Que a gente até tem, às vezes, pedidos de pessoas falando, mas queria aplicar uma película, tal, isso aqui. A gente já faz a aplicação, quando a gente faz a instalação do painel de LED, já vem com essa resina, tá? Então, é importante também, na hora de saber para que local e qual finalidade você vai colocar o seu painel, já ver com a gente a possibilidade do painel vir com GOB. Então, essa película ela é muito boa, porque os pixels do painel, às vezes, se tem grande impacto, pode ser que caia, né, um pixel. Então, essa película, ela protege
esses pixels de cair. Então, um dos motivos principal é essa parte dessa proteção, né, que você cria aqui com essa resina, que vai ajudar nesses impactos físicos, mas também ajuda, por exemplo, com a poeira, a umidade, e reduz o risco, né, dessas falhas nos pixels. Ela também é muito boa para limpeza, então você consegue manter o painel limpo com mais facilidade, porque o painel de LED, o comum, né, o SMD, ele tem um espacinho entre um pixel e outro, que pode ser que entre poeira e acumule poeira nesses espaços. Então, a limpeza com essa resina é muito mais fácil. Né? E também a performance e confiabilidade, porque você tem menor necessidade de manutenção, ele é ideal para essas aplicações em que a manutenção, por exemplo, fica um pouco mais difícil, né? Então, o GOB ele é excelente por isso. E por mais que ele seja uma resina que vai ficar por cima do módulo, ele não afeta a visibilidade e nem cria reflexo, que é uma coisa muito importante para essa diferença crucial entre painel de LED e TV na parte da aplicação. Então, falando um pouquinho do COB, né, com COB, que é esse Chip on Board. O COB é uma tecnologia que a gente trouxe agora, também já está aumentando cada vez mais a demanda dela no mercado. Mas é assim, vou explicar um pouquinho como funciona então a diferença entre o COB e o SMD. O SMD, que é nosso módulo padrão, ele tem uma cápsula que protege esse chip. Então é uma cápsula, ele fica mais ou menos assim, ó, dessa forma aqui embaixo. Então, cada chip ele está encapsulado sozinho dentro desse módulo. Por isso que eu falei essa parte um pouco da poeira, né? Você consegue ver mais ou menos por aqui que tem um espaço entre um pixel e outro. Né? Já o chip on board, né, o COB, ele não tem esse aqui é o SMD, né, que eu falei que ele está encapsulado sozinho. O chip on board, o chip ele vai direto no módulo. E aí, essa proteção que tem encapsulada separadamente no SMD, ele tem conjunta no COB. Então, ele fica mais ou menos assim. Ele fica um módulo mais liso, com uma proteção mais unificada, e isso dá algumas vantagens, né? Mas principalmente na durabilidade do produto. Então, a durabilidade, porque ele fica mais resistente ainda. Então, além do GOB, por exemplo, já ajudar o SMD com essa parte da durabilidade, o COB ele já é uma tecnologia que ele já está dentro, já está na formação da placa, então, do módulo, né? Então, ele ajuda muito mais essa parte da durabilidade. Menor chance de arrancar um LED, né? Então, ajuda bastante nesse quesito, tanto na limpeza também, obviamente. Ele acaba tendo uma maior eficiência energética também, então ele tem uma redução de até 40% no consumo de energia e acaba se tornando um painel mais sustentável, né? O LED, que ele já tem um consumo que não é tão elevado de energia, com o COB ele acaba conseguindo alcançar maior eficiência energética. O contraste acaba sendo superior também, então as cores elas ficam mais vibrantes no painel. É uma coisa que a gente sempre frisa também, né, que é importante você saber como usar esse painel de LED. Então, você colocar imagens que valorizem essa estética do painel de LED. Com o COB, esse contraste fica ainda maior, então a imersão disso que a gente estava falando um pouquinho antes, né, a imersão da imagem, a imersão que você consegue alcançar usando o painel de LED fica muito melhor. Mas assim, a gente fala, onde que o COB é ideal, então, né? Em salas de reunião, que a distância de visualização é bem curta. Então, se a pessoa está bem próxima ao painel de LED, né? Não sei se vocês que estão aí presentes já assistiram nossos outros webinars e também sabem que essa parte do pixel pitch do painel tem a ver com a relação de distância que você está do painel. O COB ele ajuda nessa parte também da visualização. Então, se você tem muitos textos e planilhas, necessidade de imagem extremamente uniforme, o COB ajuda nessa parte. Principalmente nessa parte do broadcast studio de TV, que são esses cenários que eles ficam atrás, porque o COB ele se comporta melhor perante a gravação também, né? Então, perante a câmera, quando você está gravando o painel de LED. Em retails de luxo, né? Então, onde você tem uma necessidade maior de mostrar essa qualidade, porque isso vai atrair o seu público-alvo. Então, também em retails de luxo, como joalherias, cosméticos, e em ambiente com mais contato físico, né? Então, por exemplo, uma escola em que um painel fica bem próximo dos alunos, e aí os alunos, eventualmente, não sei, podem ser crianças, adolescentes, que vão ter mais curiosidade nesse ambiente e vai ter mais impacto físico, o COB ajuda nisso também.
Mas assim, por mais que eu esteja aqui enaltecendo o COB, né, bastante para falar sobre essa nova tecnologia, o SMD ele é maravilhoso também, inclusive ele atinge a maior parte das necessidades dos projetos que a gente faz hoje, né? Então, o SMD ele tem a melhor relação de custo-benefício. O COB é mais para melhorar essa experiência visual mesmo que a gente estava falando. Então, é uma tecnologia mais avançada para ambientes internos. Então, pode ter essa necessidade ou não. Agora, trazendo um pouquinho desses exemplos que a gente faz no varejo, então eu queria mostrar para vocês algumas aplicações de projetos nossos que a gente já instalou, tá? Então, esses projetos que vamos passar agora são projetos reais, nossos de clientes, parceiros, em que a gente está trazendo aqui para poder entender mais ou menos o que foi pensado na hora dessa aplicação. Então, qual que era a finalidade desse painel de LED para esse local? Porque, no final das contas, o painel de LED ele pode ser usado em vários locais. Eu acho que tudo depende do que você quer destacar, de qual produto você quer destacar. Se você quer destacar um produto, se você quer destacar uma promoção, se você quer destacar a tecnologia do seu varejo. Então, acho que tudo é um pouco sobre intenções, né? O local exato que você vai escolher. Obviamente que a gente também sempre ajuda, se o cliente não tem a ideia exata do que ele quer, a gente também ajuda a descobrir, a localizar essa solução de LED no varejo. Então, trazendo aqui alguns exemplos. Esse exemplo aqui é um painel de LED que ficou na entrada do supermercado, então a entrada do supermercado é bem aqui, né? Então, esse aqui não é exatamente para atrair clientes, porque o cliente já está dentro do supermercado quando ele vê esse painel de LED. Mas eu acho que é um painel de LED que ele está num ambiente que propõe o que você vai encontrar quando você entrar no supermercado. Então, também, esse exemplo aqui, eles colocaram, por exemplo, vídeos cozinhando, então você já começa a ter uma ideia dessa experiência imersiva de pensar, eu já não estava pensando em cozinhar, olha que legal aquela receita que eles passaram ali, já vou atrás desses ingredientes. Então, é uma das maneiras, assim, de levar para produtos, necessariamente, não para dentro do mercado em si, porque esse painel ele já está dentro do ambiente do mercado, apesar de estar do lado da entrada, né? Mas isso aqui já é dentro do supermercado. Esse exemplo aqui também é super legal, que é dos painéis nas pontas de gôndola. Então, é legal tanto para poder ter essa dimensão mais ampla do painel dentro do supermercado. Então, você está num atacado que você tem uma visão ampla de tudo, né? Como vocês podem ver por essa imagem. Ele chama bastante atenção, mas acho que também pelo formato, né? Então, esse supermercado, por exemplo, é mais ativo nas redes sociais. Então, ele consegue pegar os materiais que eles já usam, por exemplo, no Instagram, que tem um formato já vertical, e consegue passar aqui. Então, não necessariamente é para um produto específico, pode ser que sim, mas ele já avisa para promoções, ele já consegue alcançar um público maior de entender aonde esse painel está localizado, né? Então, ele consegue trazer essas promoções de datas especiais, de dias da semana, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, sexta-feira do churrasco, terça-feira do macarrão. Então, também você consegue ir colocando essas imagens, esses vídeos que vão atrair as pessoas para esses corredores. E, mais uma vez, esse também não é um que atrai as pessoas de fora do mercado, né? Porque esse aqui já está dentro do supermercado. Esse exemplo é super legal porque os outros dois que a gente viu agora são locais que foram colocados são mais de passagem. Por mais que a pessoa tenha que parar para observar o painel, ele não está em um local em que a pessoa vai ficar parada olhando para o painel. Vai ser um conteúdo que tem que ser um pouco mais rápido, porque a pessoa vai estar em movimento dentro do varejo, vai olhar o painel, vai olhar o conteúdo que está passando lá e vai chamar atenção para aquilo que é a finalidade do painel. Esses dois painéis, por exemplo, que ficam na frente da padaria e na frente do açougue, eles são locais de permanência. Então, tem poucos lugares de supermercado em que a pessoa, de fato, para e tem que ficar esperando para ser atendido. Alguns deles são, né, a padaria e o açougue, que o pessoal fica na fila esperando ser atendido. Então, super bem estrategicamente posicionado, porque você consegue atingir um público que vai prestar mais atenção e vai ter mais tempo para observar o que está sendo passado no painel. Então, você está aqui na fila esperando ser atendido na padaria e você vai ficar vendo essa imagem passando. Então, às vezes, até nesse momento de distração, em que a pessoa está esperando, ela já vai absorver muito mais conteúdo do que, por exemplo, os outros painéis que a gente mostrou antes, que ficam em locais de passagem, né? Então, esses dois painéis são super estratégicos por isso também, né? Tanto na padaria quanto no açougue. Esse é um exemplo super legal também, que é de um painel suspenso. Então,
o anterior também era suspenso, né? Mas ele era mais encapsulado, assim, dentro de um ambiente fechado. Esses painéis aqui que a gente trouxe de exemplo, eles estão em um espaço aberto, então é um espaço que já tem bastante coisa que chama atenção. Então não é só o painel de LED que está lá parado, ele tem outros conteúdos estáticos também. E é importante lembrar que tem vários estudos que falam que a imagem, quando ela é o conteúdo, quando ele é em movimento, ele chama muito mais atenção do que o estático. Então é legal ver esse contraponto justamente entre o painel suspenso que está aqui ligado entre os outros banners suspensos, né, que também estão com conteúdos de promoção, por exemplo, ou que levam para algum produto específico, mas que tem o conteúdo estático. Então, você consegue até, por exemplo, cobrar mais de um fornecedor, de um parceiro, de uma fábrica, que vai ser colocada no painel de LED, porque ele vai chamar muito mais atenção do que os outros banners que são estáticos, né? Então, também, essa diferença é super legal. Esse é um exemplo que a gente traz bastante, mas é que a gente gosta bastante de falar sobre ele, porque ele é um painel que ele não é muito grande, então é um painel de mais ou menos aí 1,30 por 30, 1,30 de largura por 30 de altura, mais ou menos, e ele chama super atenção, porque ele está na ponta dos congelados, né? Então, a gente sabe que as pontas de gôndola, de congelados, são sempre os ambientes que são mais disputados, os ambientes mais caros para você anunciar. Então, é legal saber também que tem essa possibilidade de você colocar um painel que não necessariamente precisa ser super grande e ele vai chamar a atenção da mesma forma. Então, é muito legal, assim, o contraponto em que você tem novamente, o conteúdo que é em movimento versus o conteúdo estático que fica, por exemplo, no restante dos congelados. Como você valoriza essa ponta de congelado, podendo também, mais uma vez, aumentar o valor desse espaço de venda de retail media para o seu varejo. Então, acho que é importante também a gente desmistificar essa parte do um painel de LED tem que ser super grande. Ele não tem que ser grande. Os painéis, eles chamam a atenção pelo movimento já. Então, é importante lembrar sempre disso. A gente sempre volta nesse exemplo, mostrando que não necessariamente o painel de LED precisa ser grandão para poder chamar atenção. Um painel bem posicionado, com uma mídia adequada para aquele local, ele vai chamar tanta atenção, às vezes até mais, do que um painel grande que está na parede, por exemplo. Esse é um exemplo legal que a gente traz também, que é um exemplo que às vezes as pessoas, né, mais uma vez falando sobre tamanho de painel. Se alguém olhasse essa loja, por exemplo, e falaria, eu quero colocar um painel aqui na fachada gigante para chamar atenção para minha loja. Não é necessário. A gente colocou um painel de LED aqui dentro do móvel da pessoa, é uma empresa de tecnologia, né, de acessórios e informática, e ele ficou super legal, ele chama super atenção do público quando eles passam. Aqui é uma loja de shopping, então também é um diferencial, né, você ter um painel que está integrado ao seu mobiliário, é uma coisa que a gente não vê em lojas para além de supermercado, por exemplo, que é onde a gente vê mais. Então, é importante lembrar disso também, desses outros locais dos painéis de LED. Né, aqui mostrando ele. E ele também é pequenininho, esse daqui. Também é mais ou menos 30 por 80, se eu não me engano. Então, ele já funciona bastante para chamar bastante atenção. Né? Assim, a gente falou dos painéis que ficam das finalidades deles, a gente falou dos tamanhos dos painéis, e agora a gente chegou nesse exemplo, que é um exemplo um pouco mais clássico de como você coloca o seu painel de LED. Né? Então, é um painel que ele é grande, ele é um painel de mais ou menos 5x3, e ele fica num local mais alto que você consegue enxergar. Aqui, por exemplo, essa imagem, por exemplo, já é de um corredor bem lá atrás. Então, você consegue enxergar, tem uma visibilidade dele muito boa. Então, ele é bem legal também, principalmente para se você quer tanto colocar a parte do retail media, quanto chamar o público para aquele pedaço específico. Então, nesse caso, por exemplo, se eu não me engano, é na parte dos laticínios. Então, é um local que eles queriam chamar mais atenção para o público para poder levar as pessoas até essa parte dos laticínios. Então, é bem legal porque ele chama bastante atenção e ele fica num local que é mais distante também, o que ajuda na parte da manutenção. Então, não tem ele não fica ao alcance das pessoas, né? Então não vai, a chance de cair um pixel ou outro é muito menor, bem pequena mesmo. Então você não precisa ficar se preocupando com essa manutenção de um painel, por exemplo, que fica na direção de um carrinho.
né, na direção de uma criança que vai passar correndo, na direção de algum móvel que pode atrapalhar, que pode cair, algum produto. Então, esse painel que a gente fez em algumas lojas desse mesmo cliente, zero dor de cabeça, eles, assim, tem pouquíssima manutenção. Obviamente, a gente está sempre disposto a fazer alguma manutenção se precisar, mas eles nunca precisaram fazer essa assistência com a gente, sabe? Então, é um painel que você coloca num lugar que chama bastante atenção, que é um pouco mais inalcançável à mão, e você não precisa mais se preocupar com ele, então também é super legal. Aí chegamos nos exemplos, alguns exemplos mais clássicos aqui também, que é os painéis externos, né? Que daí ele tem outra finalidade, então é a finalidade de chamar a pessoa que está na rua, o transeunte, a pessoa que está dirigindo, para dentro desse ambiente. Então aqui também, né, de um varejo, a gente trouxe alguns exemplos de varejo aqui. Hoje a gente está focado um pouco mais nessa parte, em outros webinars, a gente pode falar sobre outros setores, né? É que a gente vê também a demanda da parte de varejo é muito maior, e às vezes as pessoas querem colocar, mas elas não têm muito uma dimensão de onde seria melhor, qual tamanho seria melhor. Então a gente achou legal trazer todos esses exemplos bem diferentes entre si, uns mais clássicos no sentido, quando eu falo clássicos, é no sentido de mais comuns, assim, né? Do que as pessoas, desde o começo de quando começaram a fazer essa parte do painel de LED, já tinham entendido que são boas estratégias. Então, a gente está trazendo estratégias que já são utilizadas há mais tempo e estratégias que a gente está reconhecendo como estratégias novas. Não novas, mas assim, que cada vez estão sendo mais utilizadas, né? Então, também para entender todos os tamanhos, todas as finalidades. E um exemplo que acho que às vezes as pessoas acabam esquecendo, mas que para a gente é super importante, é a parte do totem. Então, o totem, ele vem como um símbolo, assim, de um painel, que ele não precisa de muita estrutura, então quando você não tem necessariamente uma parede que você pode mexer, às vezes você está com uma filial, alguma coisa que tem um padrão mais na loja que você não pode interferir muito nisso, você coloca um totem e você tem a liberdade de colocar ele e experimentar onde ele se encaixa melhor no seu varejo. Então, você consegue colocar, por exemplo, perto de uma fila, que foi o que a gente viu lá do açougue, da padaria. Você consegue colocar ele perto de algum produto que está em promoção. Você consegue colocar ele perto da porta para chamar as pessoas para entrar. Então, ele tem uma versatilidade muito grande. É importante a gente lembrar do totem também, porque ele tem as rodinhas, ele só precisa de uma tomada 220 e você consegue trocar todo o conteúdo dele. Então, os nossos totens estão super legais. Vocês falem com a gente, por favor. Estamos com um preço tabelado super legal. A gente consegue passar para vocês. A gente tem 4 tipos diferentes de totem, com infinitas resoluções que vocês podem colocar. Todas aquelas resoluções que eu mostrei antes para vocês, vocês podem colocar no totem. A gente tem uns já pronta entrega mais padrão, mas se você quiser algum projeto um pouco mais diferente, a gente também faz. Então é mais tranquilo assim. Em relação a tudo, a estrutura, a valor, a tempo de entrega. Então, é legal a gente. Claro, os painéis na parede que são fixos, eles são muito legais também, mas eu acho que é importante a gente lembrar do totem sempre, porque ele se encaixa perfeitamente em qualquer local. Esse é o totem padrão nosso, que tem 64 de largura, mas a gente tem um totem que tem 96 de largura, super legal, que vocês podem ver um vídeo fresquinho deles no nosso Instagram, @Lumitec Brasil, que apresenta um pouquinho mais sobre esse totem também. Então, não vamos esquecer que os totens, eles são painéis, assim, muito práticos e muito bons para você também, que é isso, não só que você não tem muito espaço, mas às vezes você quer entender como vai funcionar o painel de LED na sua loja. Então, o totem funciona perfeitamente para isso. Então, isso foi um pouquinho dos nossos exemplos, né? Então, da parte do varejo. A gente trouxe aqui mais uma vez, a gente sempre bate nessa tecla dos nossos documentos que ajudam nessa parte técnica e comercial, porque são documentos de apoio importantes, assim, a gente está sempre atualizando eles, então é legal você ter eles. Vou trazer só falar sobre alguns importantes aqui. Então, temos, por exemplo, o nosso documento de produtos em estoque, né? Como vocês viram aqui mais cedo, a gente vai estar sempre atualizando. Também a gente tem um webinar mais ou menos semanal, mensal ali. Se não é necessariamente mensal, é mês sim, mês não. A gente está tentando manter essa frequência do mensal. E a gente vai estar atualizando sempre os produtos que a gente tem em estoque para vocês no webinar, mas como é só uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, é importante vocês terem esse documento em mãos, que é o documento dos produtos em estoque, que você já sabe
o que a gente tem rapidamente, assim. Claro que a gente também sempre está à disposição para pergunta, a gente também responde, não tem problema. Mas, e lembrando também outra coisa muito importante que isso é o que a gente tem em estoque, não quer dizer que é só isso que a gente trabalha, tá? A gente tem um contato muito bom com o pessoal da Unilumen da China. A gente está sempre trazendo containers de lá, né? Com essa parte de iluminação pública que a gente ainda trabalha bastante, com a parte da Aurovo também. Então, o que vocês precisarem de projetos completamente específicos e diferentes, tudo que a gente mostrou aqui, não tem problema. Fala com a gente faz um orçamento legal, a gente só vai ter um prazo um pouquinho maior que esses produtos que estão em estoque, o prazo é bem curtinho, então vocês conseguem aí, no mesmo mês, às vezes, dependendo do projeto, você já consegue ter esse painel fixo instalado lá onde você deseja. Então, só esses produtinhos que não estão em estoque, que talvez demorem um pouquinho mais, com certeza vão demorar um pouquinho mais, mas a gente consegue fazer de qualquer forma, tá? Então é sempre legal lembrar deles. Alguns desses produtos que eu falei um pouco antes dessa parte de varejo estão conectados ao retail media, né? Então, a gente tem também um documento de alguns cases de retail media que a gente tem aqui, mostrando diferentes formas de lidar com esse retail media, né? Diferentes formas de cobrar, inclusive. A gente sabe que essa parte do retail media é uma coisa que vem crescendo cada vez mais. Então, nosso próximo webinar ele vai ser mais voltado para retail media. Então, já marquem aí, deixem o sininho no Instagram que a gente vai postar lá. A gente também sempre manda para os nossos canais esses webinars, sempre, né? A gente manda o convite para fazer uns inscritos, mas é importante manter esse contato também com as nossas redes sociais. Então, essas são nossas redes sociais. Então, aqui tem o Instagram, que é Ilumitec Brasil, né? Lá a gente coloca várias novidades, assim, tanto de preços especiais para eventos, quanto de produtos que a gente tem, que, igual eu falei desse do Totem, que é um pouquinho mais largo. A gente fez um conteúdo bem legal sobre ele lá, então acho que é importante vocês também ficarem de olho no nosso Instagram, assim como no nosso YouTube, que, por exemplo, esse webinar vai estar lá. Já já a gente sobe, toda vez que termina um webinar, a gente sobe lá no YouTube. Então, por enquanto, assim, eu acho que, se não me engano, é o terceiro, quarto webinar nosso. A gente está subindo todos lá e é importante vocês irem acompanhando também. Se vocês perderem alguma coisa, dá para acompanhar por lá. Nosso último webinar foi sobre as tendências de mercado, né? Claro que o mercado é sempre muito volátil, então já temos novas tendências de mercado aí, mas vamos deixar esse webinar para refazer um pouquinho mais para frente. Então, mas se vocês perderam esse webinar, também olhem no nosso YouTube, lá no canal. E o nosso site, que tem todas as informações, essas que a gente falou, dos documentos, de produtos que a gente tem em estoque, desses cases que a gente tem tudo lá no site, tá? Então é legal também falar com a gente por lá. Se precisar, tem o nosso número do WhatsApp, que fala diretamente com a nossa gerente. Então é importante também acompanhar a gente na web. E é isso, pessoal. Ficaram com alguma dúvida? Acho que esse momentinho agora a gente pode abrir para dúvidas que vocês ficaram ao longo do processo. Pode ser sobre varejo, pode ser sobre COB, GOB, especificação. Ai, meu QR Code dos documentos não funcionou. Pode falar isso para a gente também. Temos alguma pergunta? A Nara perguntou: para uma loja de varejo, onde normalmente vale mais a pena instalar um painel de LED primeiro? Tá, então, para uma loja de varejo, onde vale mais a pena instalar o painel de LED primeiro? Essa é uma boa pergunta, mas eu acho que eu preciso voltar à pergunta para vocês, que é qual é a finalidade desse painel, né? Então, assim, primeiro eu entendo que seja uma loja que ela não tem nenhum painel. E aí, novamente, eu volto com essa parte da finalidade, porque é importante saber se, por exemplo, o painel que você está pensando, que você tem em mente, vai servir já para fazer promoção? Vai servir para você vender esse espaço para fábrica, para parceiros, para eles aparecerem lá? Vai ser para chamar clientes para a loja? Então, alguns espaços aí diferentes que a gente pode colocar. Mas assim, eu particularmente o que a gente mais vê por aqui é de fato esses painéis que ficam na entrada da loja mesmo, ou que ficam em algum espaço específico que chama mais atenção. Por exemplo, essa ponta de gôndola, ou perto de algum caixa, algum momento que a pessoa vai ficar mais parada. Então, acho que é tudo uma grande análise, assim, para entender melhor caso a caso, mas eu diria que são esses três, né? Dependendo da finalidade, são finalidades diferentes, então depende do contexto, mas um painel outdoor, né, para trazer as pessoas para dentro, um painel que fica mais perto
de um local com mais acesso, por exemplo, uma ponta de gôndola que o pessoal passa mais, ou num local perto de alguma fila, por exemplo, do caixa, ou desses mesmo que a gente viu, que é da padaria e do açougue. Tá, então a pergunta é se o painel de LED vende mais ou se é só questão de imagem da loja, né? Eu diria que é um pouco dos dois, assim. É bom para a imagem da loja porque mostra que é uma loja que está sempre procurando estar com avanços tecnológicos, né? Então mostra esse tato da loja de estar acompanhando o que o mundo está fazendo também. Então é um pouco sobre vender a imagem da loja, mas é um pouco sobre usar esse espaço sim, porque é isso, como eu disse um pouquinho mais cedo também, vários estudos mostram que a mídia, quando ela é movimentada, então quando ela está em movimento, ela chama muito mais atenção do que a imagem estática. E a gente tem os dados que mostram que mais ou menos 68% dos clientes que entram na loja já dispostos a comprar, quando são impactados por esse conteúdo dinâmico, eles têm maior chance de comprar do que um conteúdo estático, por exemplo. Mais alguma dúvida? Vocês têm algum case referente a centros de distribuição? Centro de distribuição, se a gente tem algum case referente a centros de distribuição, né? Eu estou repetindo porque eu não sei se vocês estão ouvindo quando o Aira me pergunta aqui. Mas hoje a gente ainda não tem um case de centro de distribuição. A gente já fez alguns projetos, a gente já conversou com algumas pessoas, já foi atrás, já fez projetos, eles ainda estão em andamento, né? A parte do centro de distribuição, ela acaba ficando um pouquinho de lado, digamos assim, em relação ao varejo, porque é a parte do backstage, né? Então, às vezes, a empresa não tem muita preocupação em, por exemplo, modernizar essa área, sendo que não necessariamente isso vai ser vista pelos clientes, né? Então, a gente vê que a parte do centro de distribuição acaba ficando um pouquinho para segundo plano, apesar da gente entender que um painel de LED você tem uma visibilidade muito melhor do que uma TV, por exemplo, se é colocada no mesmo local com a mesma intenção. Então, ainda não, mas eu digo ainda porque temos alguns projetos rolando aí na parte de orçamento. Tá bom? Painel de LED, TV profissional ou comunicação impressa? Em relação a custo-benefício e vantagem. Tá, então custo, benefício e vantagens de você usar no varejo. Painel de LED versus TV versus comunicação impressa, né? O painel de LED, bom, é um pouquinho do que eu já falei aqui também, mas esse conteúdo dinâmico ele chama muito mais atenção, né? É claro que um conteúdo impresso ele vai ser muito mais barato, por exemplo, mas ele vai ser refeito semanalmente ou quase que diariamente, né? Uma coisa que também faz um lixo maior, então também não é necessariamente ecológico esse conteúdo impresso, que a gente vê que o pessoal já não liga muito mais para isso, né? Então acho que no dia a dia, na correria, você também não para muito para pegar o impresso lá que está ali no começo do supermercado para ver o que tem de promoção, né? O conteúdo quando ele tá dinâmico, você avista ele, chama muito mais atenção do que esse que está na sua frente, que você precisa parar para ler. Quando você bate o olho, já enxerga os valores mais rapidamente, assim, de promoção, por exemplo, chama muito mais atenção. Então, assim, eu diria que o impresso é uma coisa que eu não vou dizer que fica no passado, porque de fato não é isso mesmo, mas eu acho que é uma coisa que tem cada vez sido menos feitas, né? A gente vê não só no mercado, no varejo, mas a gente vê isso também até com jornais, por exemplo, que eles já não estão começando a ser cada vez menos impressos, né? Então, essa parte em relação ao impresso, eu acho que é bem importante pensar nisso. Em relação a TVs, eu acho que é isso, depende muito do conteúdo. Se você precisa de um painel grande, por exemplo, e faz aqueles video wall, que são várias TVs, né? Você não tem uma continuidade de imagem. Então, pode até ser que a priori seja mais barato, mas uma TV ela tem uma durabilidade muito menor que um painel de LED. O painel de LED ele dura 100 mil horas, né? Tem uma durabilidade de 100 mil horas. Você deixa ele ligado direto, em 8 anos ele vai começar a perder o brilho. Já uma TV, ela tem de 50 a 70 mil horas de durabilidade e ela não foi feita para ficar ligada o tempo inteiro. Então, também tem essas vantagens de, às vezes, no começo pode ser que seja mais barato você fazer um video wall, por exemplo, mas ao longo prazo isso vai te custar mais também do que um painel, por exemplo. Tá, qual a principal diferença entre COB e GOB? Acho que para essa eu vou até voltar aqui um pouquinho.
para mostrar. Então, né, o GOB, ele pode ser SMD ou COB. Então, o GOB, ele é só essa resina que você coloca por cima. Então, ela ajuda nessa durabilidade, mas o painel em si ainda é o SMD, que é esse aqui, que é o que a gente está acostumado, né? Que é o painel que tem as capsulinhas separadas, né, os pixels separados. O COB, como ele tem tudo junto, a durabilidade é muito maior. Assim, claro que o GOB e o COB têm uma durabilidade muito maior em relação ao SMD, por exemplo, sem o GOB, né? Um painel que ele só tem essas cápsulas que elas ficam, digamos assim, à mercê do tempo, né? Porque os outros eles têm uma cobertura extra por cima desses pixels. Então, a principal diferença, já que os dois têm essa durabilidade maior, eu diria que é essa parte do contraste, né? Então, que é o contraste do COB, ele é muito maior, e principalmente a parte de eficiência energética também. O GOB, ele tem um melhor custo-benefício, mas o COB, você pode usar ele se você está pensando num ambiente um pouco mais luxuoso, por exemplo. Então, não é necessário o COB em locais que não precisam desse toque super tecnológico, desses textos, essas planilhas, essas letras menores, né? E o GOB, por ele ter esse custo-benefício, ele já ajuda nessa parte da durabilidade, que também, né, num geral, já faz valer mais a pena, né, o painel de LED, que vai ter menos manutenção. Quando vale mais a pena, né? Eu acho que foi o que eu acabei de responder, eu acabei misturando um pouquinho as duas perguntas. Mas é isso, o COB, ele é mais para um retail de luxo mesmo, então ele é de 30% a 50% mais caro do que o painel comum ou o painel com GOB, por exemplo. Então, você precisa ter uma demanda de um retail de luxo, dessa coisa do muito texto, muita planilha, uma necessidade de uma imagem, uma imersão muito maior para valer a pena o COB, tá? A gente ainda não instalou o COB aqui na KNC, mas a gente, como trouxe ele agora, a gente vai fazer uma instalação aqui para poder também vocês notarem as diferenças, né, entre o COB e o SMD, até porque aqui a gente já tem diferenças com o GOB, aqui a gente já tem instalado aqui na KNC, para vocês também entenderem a diferença, até mostrando mesmo no módulo. Então, aconselho vocês aí nos próximos meses, próximas semanas, darem um pulinho aqui na KNC para a gente conseguir mostrar isso para vocês ao vivo. É isso? Tá bom, pessoal, muito obrigada. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, de seguir a gente no canal do YouTube, de visitar o nosso site, tá? Essa parte é importante. Também ajuda a gente a divulgar mais o nosso trabalho. E o que vocês precisarem, podem me chamar, podem chamar a Renata, podem chamar o Fernando, o Vitor, pode chamar o Rodolfo, um gerente que está novo com a gente, que a gente está à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada!